para o pastor Edson Teixeira. Vamos lá? Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Um abraço todo especial àqueles que nos acompanham através da rede social. Que a presença e o poder de Deus esteja forte sobre a vida de vocês. O texto que eu vou ler com vocês são dois textos. 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos falar um pouco sobre honra, o seminário da honra. Nós vamos pensar esses 3 dias sobre o princípio da honra ou os princípios da honra. Quando a gente fala de honra, a gente tem que entender que é um leque. Ele tem várias facetas. Existe, por exemplo, Malaquias 1, o boi obedece o seu senhor, o servo honra o seu senhor, o filho honra o seu pai, e Deus faz uma pergunta: e se eu sou Deus, aonde é que está a minha honra? Você vai ler que Deus deve ser honrado o tempo todo. Então existe o princípio de honrar a Deus, existe o princípio de honrar a Deus com os nossos bens. Provérbios 3, versículo 8 ao 10, honra ao Senhor com os seus bens, com as primícias da sua renda, e o seu celeiro se fartará de bens. Existe o princípio da honra que nós atribuímos aos nossos pais. A gente pega Efésios capítulo 6, fala: filhos, honrem os vossos pais no Senhor. Esse no Senhor significa que são pais espirituais, não são pais biológicos. São as pessoas que te evangelizaram, as pessoas que te discipularam, as pessoas que te ganharam para Jesus. Aí, no versículo 2, então, de Efésios 6, vai falar da honra dos nossos pais biológicos. Honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Então, a gente começa a perceber aqui que a honra, ela não é apenas voltada para finanças, para posições. A honra, ela se estende por todas as áreas da nossa vida. A gente tem, por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, Pedro vai dizer assim: maridos, tratai as vossas mulheres, ou tratai a vossa esposa com honra, dando a ela uma posição de honra, como se ela fosse um vaso mais frágil. Você pode prestar atenção ali, que Pedro não está dizendo que a mulher é um vaso mais frágil. Pedro está usando uma palavra de comparação. Honre a sua mulher como um vaso mais frágil. É uma comparação, é um símbolo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma forma de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio, entrou na casa e foram vistas línguas como que de fogo. Então são símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo não é fogo, ele não é uma pomba, mas são símbolos que as Escrituras empregam para que a gente tenha uma visão das características do Espírito de Deus. E Pedro vai dizer que eu devo honrar a minha mulher como um vaso mais frágil. Não é que a mulher é o vaso mais frágil, conforme diz uma música, que a mulher é o sexo mais frágil. Isso é mentira. Basta o homem e a mulher pegar uma gripe. Você vai ver que o homem vai direto para a cama precisar de chazinho, não consegue fazer mais nada. A mulher com gripe, com febre, limpa a casa, a cozinha, cuida de filhos. Tem esse negócio de que a mulher é mais fraca que o homem. Não é nesse sentido, não. E tem algumas mulheres que eu vejo que, se ela estender a mão assim e acertar cheio na cara do marido, o cara fica 3 dias sem acordar. O braço da mulher se pega de cheio, o cara pode até ver Jesus. Porque, então não é que está dizendo que a mulher é mais fraca, é que eu devo olhar para minha esposa. Por exemplo, a minha casa, ela foi por muito tempo uma casa à prova de crianças. Então eu tinha lá vasos de cristal,
vasos de ferro, vasos de barro, pesado. Então, esses vasos de barro, de ferro, eu nunca me importei muito em eles ficarem por ali, porque não era ameaça nenhuma. Agora, os vasos de cristais e de outras porcelanas mais finas, eu nunca deixava para um lugar onde as crianças pudessem ter acesso, porque poderia quebrar com muita facilidade. Então, eu pegava o vaso de cristal, de porcelana, e eu colocava em uma posição superior aonde as crianças não pudessem alcançá-la. Então é isso que Pedro está dizendo que o marido deve fazer com a sua mulher. As mulheres podem dar glória a Deus aqui, as mulheres casadas aí, opa! Pega aí, irmão. Então, pegue a sua esposa e coloque em uma posição de honra. Não a deixe em uma posição de perigo, mas em uma posição de honra, atribuindo a ela honra. Nós vamos falar sobre isso, eu acredito, aqui nesse seminário. Depois nós temos a honra que é atribuída aos líderes. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, quando ele está enviando Timóteo e Epafrodito para a igreja de Filipos, Paulo diz assim: receba a homens como esse e tratai-os com honra. Então é quando a igreja aprende a honrar os obreiros do Senhor, os servos do Senhor, os representantes do Senhor. Depois a gente tem a honra às viúvas. O apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos honrar aquelas que são verdadeiramente viúvas. E aí ele vai dar algumas características daquelas que verdadeiramente são viúvas. Porque tem mulheres que são viúvas apenas do marido. Ela ficou viúva, mas elas têm filhos que podem cuidar delas, elas têm parente que pode supri-las, para que ela não seja pesada à igreja. Ela tem netos que pode cuidar dela, ela tem recursos, ela tem aposentadoria, ela tem herança que ficou. Então Paulo vai dizer que a verdadeiramente viúva não é aquela que ficou só sem o marido, é aquela que está desamparada, é aquela que não tem nada. E aí a Bíblia está dizendo que eu e você podemos entrar nesse lugar e ser uma honra para a vida dessa mulher, cuidando dela, suprindo suas necessidades. A igreja atribui honra a essa mulher que é verdadeiramente viúva. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas hoje, eu vou pensar com vocês na vida de duas mulheres. Eu vou pensar com vocês na vida de uma mulher que está aqui em 1 Reis, capítulo 17, e vou pensar na vida de uma outra mulher que está em 2 Reis, capítulo 4. Então, eu tenho aqui duas mulheres. Eu tenho a de 1 Reis, que é uma viúva, que ela não tem o esposo, mas ela tem um filho. Ela perdeu o esposo, mas ela não perdeu o filho. A segunda viúva, a segunda mulher, ela não é uma viúva. Ela tem o seu esposo, mas ela não tem o filho. Então, as duas têm necessidades, mas são necessidades diferentes. Uma não tem o esposo, mas tem o filho. A outra tem o esposo, mas não tem o filho. As duas têm necessidades, mas são necessidades diferentes. Quantos estão captando isso, por favor, diga amém. Então eu vou falar para vocês aqui sobre duas formas de servir a Deus com honra. Duas maneiras que você encontra, ou que eu, pelo menos, encontro na analogia dessas duas mulheres, de servir a Deus. E preste atenção, eu não estou dizendo que uma é uma ímpia, não serve a Deus, e a outra é uma crente e serve a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. As duas são mulheres que têm fé em Deus. As duas são mulheres que têm experiências com Deus. Só que as duas servem a Deus de forma diferente. Então, as duas são crentes. Só que uma serve a Deus de uma forma mais honrosa. Uma serve a Deus de uma forma mais excelente, de uma forma mais sublime, de uma forma melhor. Então, quando eu falar aqui para você que existe duas formas de se servir a Deus, é assim: existe aquela pessoa que serve a Deus de forma, do jeito que ela entende que deve se servir a Deus, com motivos que às vezes não são bons, e eu acredito que a maioria das pessoas que estão na igreja se encaixa
na história dessa primeira mulher, e existe uma outra que tem um número pequeno de pessoas que se encaixa na história dela, que servem a Deus com uma excelência, com uma honra maior. Então eu gostaria que você preparasse muito o seu coração para pensar na vida dessas duas mulheres. Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, nós temos um profeta chamado Elias. 2 Reis, capítulo 4, nós temos um profeta chamado Eliseu. 1 Reis, capítulo 17, nós temos uma crise que está acontecendo aqui. 3 anos e meio não tem chuva, 3 anos e meio não cai uma gota d'água dos céus, e a terra está em crise. No meio dessa crise terrível, Deus diz para o profeta Elias: a terra toda está em crise, mas você é o meu profeta e eu vou cuidar de você. Desça ao ribeiro de Querite, porque ali você vai ter água todos os dias, embora a terra está sem água, mas para você, o meu representante, eu tenho provisão. Quem recebe isso aí já vai dizendo amém. Eu tenho um lugar de provisão para você, vai ter água todos os dias para você, e além disso, eu vou enviar aquelas espécies de jatinho da TAM. Não é a propaganda da empresa TAM, não. TAM é transporte aéreo milagroso. Eu vou enviar assim uns corvos, e esses corvos vão trazer para você pela manhã e à tarde, vão trazer carne para você, vão trazer pão para você. As suas necessidades serão supridas. Quem aqui acredita que Deus ainda tem o seu transporte aéreo milagroso? O Elias vai lá para esse lugar, e ele humildemente fica nesse lugar. O ribeiro está jorrando água, ele está bebendo água, todos os dias de manhã e de tarde, a provisão milagrosa de Deus vem, os corvos chegavam lá com carne, com pão, e o Elias tinha almoço, o Elias tinha janta, todas as suas necessidades eram supridas. Mas Deus, ele olha lá dos céus, e ele vê que lá em Sarepta tem uma senhora, uma viúva, que tem um único filho, e essa mulher não tem mais provisão. Ela não está sendo cuidada por Deus como esse profeta, que tem almoço e janta e tem água mesmo em meio a uma profunda crise. Deus olha dos céus e diz assim: eu não posso deixar essa viúva perecer. Eu sei que ela só tem um pouquinho de azeite na botija, e ela tem só um pouquinho de farinha na panela. Eu sei que é a última refeição dela, ela vai comer essa última refeição e ela vai morrer. Então eu preciso fazer um milagre na vida dessa viúva. E o que é que Deus faz? Deus olha para Elias e diz assim: Elias, eu vou ter que mudar, eu vou ter que tirar você dessa comodidade, eu vou ter que mexer com a sua provisão, eu vou ter que fazer esse ribeiro se secar, não vai ter mais água aqui, os corvos não virão mais te dar almoço e janta, eu preciso colocar você nesse período em que você não vai ter provisão, porque eu tenho que te mover para um lugar para fazer o milagre na vida de uma viúva. Quando você passa a entender isso, porque a gente pensa assim: a porta que Deus abre, ninguém mais pode fechar, ou a porta que Deus abriu, ela não vai mais fechar. Fecha sim. Deus abriu uma porta dizendo: vai para o ribeiro de Querite, porque lá vai ter água para você, e lá vai ter alimento para você. E o texto vai dizer assim: e passado alguns dias, o ribeiro de, versículo 7, e passado os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Ou seja, a provisão, o socorro de Deus para a vida do profeta, ela estancou, ela se secou. Mas ela se secou não é porque que Deus queria que o profeta passasse necessidade, é que Deus queria mover o profeta para um milagre extraordinário na vida dele e na vida de outras pessoas. Porque ali Deus estava cuidando só do profeta, mas Deus não queria cuidar só do profeta.
Às vezes, algumas portas são fechadas na nossa vida. Um emprego, uma faculdade tem que ser trancada, uma universidade. Alguma coisa acontece que a gente diz, meu Deus, fecharam as portas. Não foi o Senhor que abriu a porta e agora a porta está fechando. Quem é de Deus não se preocupa. Quem é de Deus sabe que quando Deus passa uma chave em uma porta, é porque Ele vai abrir uma grande comporta. Deus não é caranguejo, Deus não anda para trás, Deus só anda para frente. Por isso você tem que ter confiança nele, porque Deus não está pensando só em você. Às vezes Deus vai mexer com a sua comodidade, às vezes Deus vai estancar a fonte de provisão que vinha, aquele bom salário, aquela posição na empresa, aquela honra que você recebia, aquele suprimento que vinha, de repente fecha. Mas você é de Deus, Deus não anda para trás, por isso você não pode nunca murmurar. Tem que trocar a murmuração pela adoração, porque Deus vai te mover para algo maior. Você crê nisso? Deus vai te mover para algo maior. Receba isso em nome de Jesus. Deus vai te mover e está te movendo para algo maior. E olha aqui que diz o versículo 8. Levanta-te e vai a Sarepta, porque lá eu já ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, antes de Deus falar com o profeta, Deus tinha falado com quem antes? Deus tinha falado com a viúva. Deus tinha dito assim para a viúva, olha só, eu vou mandar um profeta aqui na sua casa, e você vai recebê-lo, e você vai alimentá-lo. Imagina uma mulher que tem só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e aí vem Deus e diz assim, eu sei que você tem comida só para você e para o seu filho, mas eu estou mandando um profeta aí. A nossa lógica humana vai dizer bem assim, nesse golpe eu não caio. Pensou? Um profeta chegando lá, na pessoa que tem só um pouquinho, na pessoa que tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, aí vem o profeta e diz assim, olha, faz o seguinte, faz um bolo disso para mim primeiro. Aí a gente escuta de longe assim, olha o golpe aí, gente. Porque a nossa visão é humana. Quando Deus manda o profeta para a casa dessa viúva, não é porque Deus queria que o profeta tomasse o pouco que essa viúva tinha. Quando Deus manda o profeta na casa da viúva, é porque o profeta seria um instrumento para multiplicar o pouco que essa viúva tinha, para que tivesse sustento o tempo todo. E às vezes a gente pensa que Deus é um estraga-prazer, porque a gente está juntando o dinheirinho para arrumar a reforma da nossa casa. Estamos lá juntando, vamos fazer uma reforma, fazer uma garagem, ou fazer um portão. Eu lembro de uma vez de estar juntando dinheiro para comprar os 4 pneus do meu carro. E eu estou lá, puxa, que legal, vou conseguir colocar os pneus novos no meu carro. Aí vem lá o pastor, irmãos, estamos com uma grande necessidade em um país que está precisando, os missionários estão precisando, tem que renovar o visto, tem que pagar o aluguel adiantado, não sei o quê. Aí eu olhei assim para o meu dinheiro e disse, meu Deus, tchau. Tchau, pneus novos. E eu falei, eu vou dar, Senhor, mas está assim. É como essa viúva. Como é que eu vou dar o pouquinho que eu tenho para um profeta? O profeta, ele é que tem que vir com recursos para mim, porque eu estou passando necessidade. Agora vem Deus e diz, sim, eu vou multiplicar os seus recursos, mas esses recursos têm que ser colocados na minha mão. A gente tem o pouco e a gente morre com o pouco, porque a gente não quer abrir o nosso coração para a solução de Deus. A religião não deixa. A religião não deixa Deus fazer o milagre na nossa vida, porque a gente acha que Deus está de olho no nosso pouco, que Deus está de olho nos 4 pneus novos que eu quero colocar no meu carro, que Deus está querendo estragar o meu prazer. Deus não está querendo estragar o meu prazer. Deus quer que eu coloque o meu pouco na mão dele, porque Ele tem poder de multiplicar. Ele é Deus, Ele pode multiplicar. Mas a gente não confia nele. E eu posso dizer uma coisa para vocês, nunca na vida faltou pneu novo para os meus carros.
Tem vez lá em Anápolis, Goiás, tem vez que tem irmão que fala bem assim, irmão, eu quero comprar os pneus para o seu carro. Eu vi lá que não está. Eu falo, tá bom, irmão. Quantos estão me entendendo? Eu contei para o pastor ontem uma experiência aqui em Arraial do Cabo. Há 9 anos atrás, foi em 2009, então há 13 anos atrás, né? Em 2009, ou 12 anos atrás, 2009 eu estava aqui em Arraial do Cabo, vindo para cá, eu estava nos Estados Unidos. Um amigo meu aqui ligou e disse, você pode trazer um iPhone 4 para mim? O meu era um 3, bem usado. Eu falei, posso, irmão, mas está $400 aqui. Não, pode trazer que eu pago para você. Falei, joia, maravilha. E eu trouxe, aí vim pregar aqui em Arraial do Cabo. E aí, na hora que eu entreguei o celular para o irmão, eu vi que ele entrou para o quarto para pegar o dinheiro. E ele vinha com o dinheiro, e na hora que ele estava entrando assim no quarto, eu escutei uma vozinha que dizia assim, não, você não vai cobrar esse celular dele não, você vai dar de presente para ele. Eu falei assim, senhor, eu sou missionário, o cara é empresário. Outra coisa, o meu é 3, o que está na caixinha é 4, então eu troco. Ué. Eu fico novo, dou velho para ele. E na hora que ele vinha vindo com dinheiro, minhas pernas começaram a tremer. Aí ele veio com o dinheiro, eu falei assim, não, irmão, desculpa, eu não posso receber esses $400. Deus pediu para eu te dar esse celular. Aí ele olhou assim, não, você que é missionário, eu tenho meus negócios, eu posso pagar. Eu falei, isso aí é problema seu com Deus, cara. Deus está mandando eu te dar o celular, e eu vou te dar o celular, e pronto, final. E ele chorou, e não estava acreditando, e nem eu estava acreditando, né? Puxa, o meu era um 3, sei lá, com pouca memória, eu até trouxe um 4 para o cara, que eu juntei o dinheiro para pagar, e agora Deus mandou dar para o camarada. Eu, tá bom. Muita alegria. Aí, há 2 anos atrás, eu estava aqui, ele é um construtor, ele tem uma construtora, imobiliária, essas coisas todas ali, aqui em Cabo Frio e Arraial do Cabo. E há 2 anos atrás, a gente estava orando pelo empreendimento dele, estava construindo várias casas, e nesse empreendimento, quando eu terminei de orar para uma das casas, e orando pelos pedreiros, pelos materiais de construção, pedindo a bênção de Deus, quando terminou, ele falou bem assim, olha, para construir essa casa aqui, eu acho que eu vou gastar R$167 mil. E ele falou para mim, só que é o seguinte, essa casa aqui é sua, Deus mandou eu dar para você. Aí eu falei, hã? Como é que é? Aí ele disse para mim assim, você lembra quando você me deu um celular? Eu falei assim, claro, não tem como esquecer, né? Ele falou, então, porque você me deu um celular, Deus mandou te dar essa casa. Quarta-feira agora fica pronta. Sorriso. Quantos estão captando aqui, queridos? Está recebendo isso aí na sua vida? Você está recebendo isso? Quando Deus pede aquilo que você tem, não é porque Deus quer tomar o que você tem. Quando Deus diz assim, tem 5.000 homens, além de mulheres e crianças, alimenta esse povo. Senhor, a gente não tem nada, a gente tem aqui um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. Você acha que o maior milagre foi Deus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos? Deus faz a hora que Ele quiser. Você acha que o maior milagre foi sobrar 12 cestos cheios? Não foi. Qual que foi o maior milagre aqui? É pegar o sanduíche de um garoto, de um adolescente. Vai pegar o sanduíche de um adolescente para você ver. 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Só tem um rapazinho na lancheirinha dele. 5 pãezinhos e 2 peixes. Rapaz, eu ia para trás da moita e ia comer sozinho aquilo. Deus o livre, essa multidão faminta. E só eu com meu sanduichinho aqui. Então o maior milagre foi um garoto, no meio de uma grande necessidade, dizer assim, está aqui, Felipe, está aqui, eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos. Aí eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, tem uma multidão, mas o que é 5 pães e 2 peixinhos? Não é nada, mas quando é colocado nas mãos de Jesus, Jesus abençoa, e quando Jesus abençoa, Ele multiplica, e quando Ele multiplica, todo mundo é abençoado, e ainda sobra. Jovem, receba isso. Receba isso em nome de Jesus.
Eu aprendi isso. Eu aprendi que toda vez que tem uma necessidade, é uma oportunidade que Deus está me dando para abençoar a minha vida. Mas eu quero falar dessas duas mulheres, da diferença que existe na vida dessas duas mulheres. Então, essa primeira mulher aqui, essa viúva, ela está recebendo Elias na sua casa, por quê? Preste atenção nisso, ela está recebendo Elias na sua casa, porque a presença do profeta vai garantir alimento na mesa dela. Ela recebe o profeta na sua casa, ela não convida o profeta para a sua casa. Deus é que mandou o profeta lá. Ela não orou dizendo, Senhor, manda um profeta da minha casa porque eu tenho uma necessidade. Senhor, manda um representante teu na minha casa porque eu preciso de um milagre. Ela não fez isso. Deus é que viu do céu que essa mulher ia morrer com fome, então Deus move o seu profeta e diz, vai à casa dessa viúva. E essa mulher está recebendo o profeta na casa dela, porque a presença do profeta na casa dela vai garantir pão na mesa. Essa é uma característica das pessoas que servem a Deus de forma simples. É crente, mas é uma pessoa que serve a Deus pelo que Deus põe na mesa. Então, eu quero Deus na minha vida, mas eu quero Deus por causa do carro que Ele pode colocar na minha garagem. Eu quero Deus na minha casa, mas eu quero Deus por causa do salário que Ele pode colocar no meu bolso todo mês ou na minha conta bancária. Então eu estou recebendo Deus na minha vida, porque a presença de Deus na minha vida vai garantir que os meus filhos vão estar seguros, não vão me dar problemas. Então é uma boa barganha. Eu quero Deus porque Deus vai colocar alguma coisa na minha mesa. Quantos estão me entendendo? Eu aceito a presença do profeta, eu não convido. Eu aceito a presença do profeta na minha casa, porque a presença do profeta de Deus na minha casa vai garantir o suprimento de Deus na minha mesa. A segunda mulher, segundo Reis capítulo 4, versículo 8, por gentileza, leia comigo o texto. Ela chega para o seu marido e diz assim, eu tenho percebido que esse Eliseu que passa sempre por aqui, o texto fala que ele passava ali e ali se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer pão. Preste atenção. A primeira não tem pão na mesa, ela tem só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ela vai comer aquilo, ela vai morrer. Quando Elias disse para ela assim, olha, faz primeiro um bolo para mim, ela disse assim, não tenho, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu e o meu filho comeremos e nós morreremos, não tem lugar para você nesse último bocado de pão. Não, você não é convidado para estar na mesa com a gente. Aí quando Elias diz, não, mas assim diz o Senhor, a farinha da panela nunca vai acabar, o azeite da botija nunca vai faltar, assim diz o Senhor. Ela disse, então vem, então pode entrar na minha casa, porque a sua presença não vai deixar eu morrer de fome, a sua presença vai me dar suprimento. A segunda mulher, o que ela faz? O que está escrito aqui? Anote isso, por favor. A palavrinha que está aqui, constrangeu. O que significa constranger? É apertar de todos os lados. É fechar as portas de saída. É dizer, não tem saída, cara. Você tem que entrar na minha casa. E ela convidou Eliseu para entrar na sua casa para comer o quê? Pão. Então a primeira mulher está recebendo Deus na sua casa, porque a presença do homem de Deus garante pão na mesa. A segunda mulher está dizendo, eu quero o homem de Deus na minha casa, porque eu já tenho pão na mesa. Eu quero dar o que eu tenho para o homem de Deus. Quantos estão percebendo a diferença? A primeira diz, eu quero que Deus venha na minha casa, porque Deus vai garantir o meu suprimento. A segunda mulher diz, eu quero o profeta de Deus na minha casa, porque eu quero ser o suprimento para a vida dele. Eu quero investir na vida dele. Quantos estão recebendo isso em nome de Jesus?
Como é que Deus vai nos tratar? Mateus capítulo 10, versículo 40 ao 42. Jesus disse: aquele que vos recebe, recebe a mim. Aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, esse receberá galardão de profeta. Aquele que receber um justo na qualidade de justo, esse receberá o galardão de justo. Aquele que receber um desses meus pequeninos, aquele que der um copo de água fria para um desses meus discípulos, em verdade vos digo que de forma alguma perderá o seu galardão. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: a forma como você trata um representante de Deus vai determinar a forma como Deus vai tratar você. Deu para entender? E o representante de Deus não é só profeta, apóstolo, pregador, missionário. Não se limita a isso. Qualquer pessoa. Por isso Jesus vai dizer o justo, Jesus vai dizer o profeta e Jesus vai dizer os pequeninos, gente simples, pequena, mas se serve a Jesus. A forma como você trata um desses representantes de Deus vai determinar a forma como Deus vai tratar você. Eu espero que você esteja recebendo isso, porque isso se trata de honra. Seria mais ou menos assim: aquele que honrar um profeta receberá galardão de profeta, aquele que honrar um justo receberá galardão de justo, aquele que honrar um dos meus pequeninos, mesmo que dê só um copo de água fria para ele, de forma alguma perderá o seu galardão. Isso é um segredo extraordinário que você precisa deixar penetrar no mais profundo do seu espírito. Então você quer honrar a Deus, você quer honrar os representantes de Deus, porque vai garantir recursos na sua mesa. Eu não estou dizendo que você está pecando por isso. Eu estou dizendo que essa é uma forma menos excelente de se servir a Deus. Ou você quer honrar os homens de Deus com os recursos que você já tem na sua despensa. Eu não preciso do homem de Deus para ter pão na minha mesa. Eu quero o homem de Deus na minha casa porque eu tenho pão na minha mesa. Eu não quero porque eu quero receber. Eu quero porque eu quero doar. Eu quero investir. Aleluia. Então, vai pegando as diferenças. Eu não estou dizendo que a primeira está pecando. Eu não estou dizendo que você está pecando quando você diz: não, eu vou servir a Deus para Deus suprir minhas necessidades, eu vou servir a Deus para eu ter o meu salário, eu vou servir a Deus para ter o meu carro, eu vou servir a Deus para ter minhas necessidades supridas, eu vou servir a Deus para minha família ser bem cuidadinha, bonitinha. Eu não estou dizendo que está errado você servir a Deus para você ter as coisas. Eu estou dizendo que existe uma forma mais excelente de servir a Deus, aonde você vai mostrar para Ele que você não está interessado nele apenas pelas coisas que Ele pode te dar, que você quer a presença dEle pelas coisas que você pode oferecer para Ele, oferecer para o reino dEle, oferecer para a obra dEle. Então pega isso em nome de Jesus. A minha vida tem sido extraordinariamente abençoada por Deus em cima desse princípio da honra. A segunda diferença que tem na vida dessas duas mulheres é que essa primeira serve por interesse, a segunda serve por generosidade. A primeira, ela avalia as circunstâncias da vida de acordo com a sua necessidade. Porque o profeta diz assim para ela: você pode me dar um pouco de água? Ela diz: posso, eu vou lá pegar água. Enquanto ela está indo pegar água, o profeta diz assim: mas faz um bolo para mim primeiro. Faz um bolo para mim primeiro. Aí essa primeira mulher, ela vai avaliar as circunstâncias de acordo com a necessidade dela, e não de acordo com o que Deus está agindo através do profeta. Ela vai olhar para a sua vida e vai dizer assim: bom, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu só tenho um pouquinho de farinha, portanto, eu avalio as minhas circunstâncias de acordo com a minha necessidade. E o profeta está querendo fazer parte da mesa.
e não tem suprimento para ele. Só existe suprimento para mim e para o meu filho. Esse é o nosso problema. Quando Deus nos manda homens de Deus, representantes de Deus, servos de Deus, oportunidades de Deus, a gente não pode avaliar as circunstâncias de acordo com a nossa necessidade. Porque a gente vai olhar e o tempo todo a gente vai dizer, não dá. Não vai dar para reformar a casa, não vai dar para fazer a viagem, não vai dar para ajudar o pastor a pagar o painel lá na frente, não vai dar para ajudar a comprar o templo, não vai dar para ajudar a fazer missões, não vai dar para pagar a faculdade, não vai dar porque a gente está avaliando de acordo com as nossas circunstâncias. Essa segunda mulher, ela avaliou as circunstâncias não de acordo com a sua necessidade, ela avaliou as circunstâncias de acordo com a necessidade do profeta. Ela disse para o seu marido, esse homem passa sempre por nós, ele é um homem de Deus, e a gente pode fazer alguma coisa para esse homem passa aqui sem comer, a viagem é longa, a gente pode no meio do caminho ser um refrigério para a vida dele, vamos colocar pão na mesa, e vamos chamar esse homem para renovar as suas forças, e comer um pouco de pão, para seguir a sua jornada. Esse é o segredo da prosperidade, queridos. É quando você avalia, não de acordo com a sua necessidade, mas quando você avalia a circunstância de acordo com a necessidade do reino de Deus, da obra de Deus. Aí você diz, eu vou entrar, por aqui. E é aí que está o caminho da vitória para a sua vida. Quantos de nós temos tantas oportunidades que Deus nos dá, mas aí a gente olha para o nosso pouco, e a gente não percebe que a Bíblia, Deus é especialista em transformar o pouco no muito. Deus é especialista em pegar o nosso pouco e em fazer milagres. A Bíblia fala que até mesmo aquele que é fiel no pouco, sobre o muito ele será colocado. Mas a gente olha para o nosso pouco e a gente diz, não dá nem para mim, como é que eu vou compartilhar com os outros? Deixa eu contar uma coisa para você, meu primeiro carro que eu tive, ele era do ano de 1974. Já ouviu falar do Ranger? Era um Ranger, rangia tudo, rangia a porta, rangia a tampa, rangia a lataria, rangia tudo, era um Fusca, de 1974. Quando eu peguei esse carro, e eu fui dirigir, as baratas entravam pela minha perna, assim, pela calça. Tinha um ninho de barata dentro do carro. Com o passar dos anos, eu fui dando apelidos para esse meu Fusquinha. Arrumei o assoalho, arrumei o vidro e tal. Aí tive que apelidá-lo de ungido. Porque ele tinha um vazamento de óleo constante. Então toda a rua que eu ia passar, eu dizia assim, unge essa rua também, Senhor, unge aquela, porque eu sabia que estava tendo um vazamento terrível, era o meu ungido, eu ungi São Paulo inteiro, meu Fusquinha. Depois eu tive que dar um outro apelido para ele, eu arrumei esse vazamento lá, desse negócio que vazava, aí eu tive que dar um outro apelido para ele, eu coloquei o apelido dele de embaixador, porque ele só pegava na baixada. Então, eu ia pregar nas igrejas, eu de forma alguma deixava em rua reta, porque terminava o culto, os diáconos tinham que me ajudar a empurrar, a pegar no tranco, bichão, que era o embaixador. Então, eu deixava ele só na baixada. Então, quando eu chegava, só ia embora. Depois eu arrumei isso também. Aí depois eu apelidei ele de Beethoven. Era cada parada um concerto. Parava, o meu Fusca tinha que arrumar, era terrível, eu dizia, meu Deus. Ele teve tantos apelidos, teve um dia que eu desmaiei dentro dele, lá na Celso Garcia, em São Paulo, eu coloquei a primeira, abri o sinal, coloquei a primeira, as pessoas buzinando atrás, eu coloquei a primeira, e fui sair, o banco descolou, e eu perdi o sentido, eu acordei com uma mulher batendo assim no vidro, moço, tá tudo bem aí? Aí eu lembro muito bem, que chegaram 2 americanos que estavam pregando na Bolívia e queriam conhecer o Brasil.
E o pastor disse, alguém pode ajudar esses americanos? E na igreja tinha um monte de gente rica, e eu disse, os ricos, eu não vou colocar os americanos no meu Fusca velho. Não tem como eu colocar os americanos, porque eu sempre gostei de um perfume chamado Polo. Aí eu colocava o Polo e passava o Polo, e quando eu chegava na igreja, ninguém sentia cheiro de Polo, sentia cheiro de gasolina, de aquela coisa terrível. Você sabe o que eu estou falando, né? E aí ninguém se dispôs, cara. Todo mundo com um carrão, que não sei o quê. E aí eu sabia que o americano falava espanhol, e eu cheguei e comecei a falar espanhol com ele. Eu falei assim, olha, não tem um intérprete para você para inglês? Ele falou, não, eu hablo espanhol também. Eu falei, então, você fala espanhol, eu também falo espanhol, e eu posso te traduzir. E ele, você pode, mas você nos leva lá na igreja? Eu falei, levo, então amanhã eu pego você, 7 horas. Cara, era o que eu tinha, eu só tinha um Fusquinha, eu não tinha mais nada. Mas era o que eu tinha e eu coloquei à disposição do reino de Deus. Um dos americanos, é meu amigo, até hoje mora lá nos Estados Unidos, o Joey Walters, grandão, enorme, e eu coloquei ele na parte da frente, e o outro na parte de trás, e eu com meu Fusquinha rodando em São Paulo, e aquele cheiro de gasolina, e tal, e os dois, e o americano só falando em línguas, aí falava em línguas. Falei, meu Deus, a luta está grande. E pregou, e eu levei no outro dia, e depois levei no terceiro dia no meu Fusquinha. E ele disse assim, suco karate é muito velho, verdade? O seu Fusquinha é muito velho. Eu dizia assim, é o que eu tenho. Pegou meu endereço, voltou embora para os Estados Unidos. 15 dias depois chegou uma carta em casa. E quando eu abri a carta, na hora que eu abri a carta, caiu um cheque de $500. Eu olhei, aí li a carta, e a carta diz assim, irmão, muito obrigado por você dispor o seu Fusca, o seu carro, para nos levar àquela conferência que nós pregamos. A minha esposa e eu chegamos à conclusão de que nós vamos mandar para você, durante 18 meses, uma oferta de $500 por mês, para você comprar um carro melhor. Aí eu já comecei, quando eu vi, eu já estava com uma Blazer. Você tem que servir a Deus com o seu pouco. Não é esperar receber como a primeira, é você oferecer como a segunda. Aí você vai começar a ver coisas extraordinárias. Deixa de ser mão de vaca, é por isso que você não avança, porque você só quer receber, só quer receber, só quer receber. Deus está dizendo, abra a sua mão, e você vai decolar, você vai avançar. Como é que eu vou arrumar dinheiro para a minha faculdade? Como é que eu vou arrumar dinheiro para poder fazer aquela viagem? Cara, começa agora, meu irmão. Seja fiel no pouco. E a Bíblia fala em Zacarias capítulo 4, versículo 10, não despreze os dias dos pequenos começos. Eu quero começar já com uma D20. Deus diz, eu vou te dar uma Brasília, velha. Tem gente que Deus fala assim, eu vou te dar um Passat, ele fala, o sangue de Jesus te repreenda. Mas e se Deus quiser que você comece com um pouco? Não despreze os dias dos pequenos começos. E se você tiver que começar com um salário pequeno lá? Não, eu não aceito menos do que isso. Aquela porta ali pode se transformar em uma grande comporta, meu amigo. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Não despreze os dias dos pequenos começos, porque começa pequeno, mas termina grande. Então pare de ser bobo, perdendo oportunidades. Não, eu não vou fazer isso porque eu estudei e eu fiz aquilo outro. Rapaz, aprenda a olhar a vida com os olhos de Deus. É Deus que está abrindo as portas para você. Até mesmo negócio de casamento, eu lembro uma moça, graças a Deus ela se deu muito bem, mas ela chegou para mim assim e falou assim, Edson, mas ele é tão esquisito, né? Eu falei assim, como assim esquisito? O jeito assim dele, né? Olha o dente dele. Eu sei que ele é um homem de Deus, mas ele tem um dente assim, encavalado para frente, assim. Aí, e o nome dessa, ela sabe que eu conto isso, eu falei, Simone, rapaz, o Marcos é um homem de Deus, esse menino é crente até debaixo d'água. Eu sei, mas ele tem um dentão assim. Falei, minha irmã, esse camarada, você pode arrumar um cara com os dentes arrumadinhos, mas o camarada é ser vergonha. Não estou dizendo que os homens que têm dentes arrumadinhos é ser vergonha, mas no caso dela eu disse, moça, não faz isso, não troca, o cara é crente, é fiel, é dizimista, é servo de Deus, está aí servindo na igreja, o pastor usa ele como exemplo, esquece esse dente
encavalado, depois põe um aparelho, meu irmão, o negócio arruma, fica bonito. Cara, você precisa ver o sorriso dele hoje, é perfeito. Colocou um trem lá que ficou mexendo durante uns 2 anos, arrumou tudo, e hoje ela chega para mim, olha só o que eu ia perder. O cara próspero, abençoado, empresário, servo de Deus, toca na igreja, é abençoado. A gente olha com outra perspectiva. Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém. Então, a gente tem essas diferenças. A primeira, ela serve por interesse, a segunda serve por generosidade. A primeira avalia as circunstâncias de acordo com a sua necessidade, a outra avalia as circunstâncias de acordo com a necessidade do reino de Deus. Não é o que eu preciso, é o que o homem de Deus precisa, é o que o reino de Deus precisa, é o que a obra de Deus precisa. É você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão. Puxa, irmãos, receba isso em nome de Jesus. Terceira diferença na vida dessas pessoas, dessas duas mulheres. A primeira, ela era uma mulher que tinha uma consciência pesada. Ela servia a Deus com sentimento de culpa. Porque você vai ler aqui que o filho dela morre. E aí, no versículo de número 18, ela diz assim para Elias: você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. É por isso que o meu filho morreu, porque eu sei que no meu passado eu pequei demais. Você veio aqui para trazer à minha memória a minha iniquidade. Por isso eu sei que meu filho está morreu, e eu sei que é porque tem culpa em mim, eu tenho uma mente culpada, eu tem um monte de crente que se acontecer uma coisa ruim com ela, ela vai dizer assim, ai meu Deus, onde é que eu dei brecha? Onde é que Satanás entrou? E vive tentando, procurando, como é que dizem, chifre na cabeça do quê? De cavalo, né? Fica procurando chifre na cabeça de cavalo, crente cheio de culpa. Queridos, a Bíblia fala assim, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que daqui para frente todas são feitas novas. Vai acontecer coisas ruins na sua vida? Vai, mas não é por causa do seu passado, porque a Bíblia fala que agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Mas tem gente que, se acontecer alguma coisa, foi mandado embora do emprego, o filho ficou doente, ou alguém na família está com problema, ai meu Deus do céu, ai, onde foi que eu dei a brecha? Claro que eu sei que existe isso, existe mesmo pessoas que dão brecha, mas tem gente que tudo, se quebrou o prato numa casa, lá na hora que está lavando, Satanás, eu te repreendo. Até é o diabo que fez ela quebrar o prato, meu Deus do céu. Porque vive atormentado. A segunda mulher acontece a mesma coisa. O filho morreu. E aí o marido viu ela arrumando o jumento tal, para poder ir visitar o profeta. O marido disse assim, o que está acontecendo? Ela falou, não, está tudo bem. Está tudo bem. Antes disso, o profeta já tinha recebido uma palavra de Deus, de que aquela mulher seria próspera, de que aquele filho seria um filho abençoado por Deus. Essa mulher não pediu, essa mulher abençoou o profeta, e o profeta lançou uma palavra profética que veio o menino, e de repente o menino vem, e de repente morre. E aí essa mulher leva o filho, coloca na cama do homem de Deus, do profeta, vai ao encontro do profeta, e o marido dela diz assim, não é lua nova, não é sábado, não, está tudo bem. O servo do profeta vai ao encontro dela, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, e ela disse, vai bem. E o menino estava morto. Você percebe? A primeira morre, e ela diz assim, isso aí é para as coisas que eu fiz no passado, meu pecado, ai, você veio trazer a minha memória, a minha iniquidade. Crente cheio de culpa. Crente que não consegue se desvencilhar do passado, e se acontecer alguma coisa ruim aqui agora, ela está olhando lá para o que eu fiz de errado lá atrás. Gente, o sangue de Jesus já te limpou. Isso não significa que você não vai ter problema. Problema faz parte da vida. Essa segunda diz assim, está tudo bem, mas o menino está morto. Eu sei que está morto, mas eu confio na soberania de Deus.
Eu sei que Deus tem solução. Eu sei que Deus vai trazer a solução para esse problema. E foi o que aconteceu. Queridos, eu não estou dizendo para você que você não vai ter problema, você vai ter problema, mas quando você conhece Deus dessa forma excelente, você serve Deus dessa forma excelente, vem os problemas, você não entra em desespero, porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Agora a porta pode estar fechada, mas ela vai se abrir. Agora a doença pode estar no corpo, mas vai ser curado. Agora o milagre não aconteceu, mas vai acontecer. Eu termino falando mais uma marca dessas duas mulheres. A primeira, o Elias vem, ressuscita o filho dela, e aí no versículo 24 do capítulo 17, ela olha para o profeta Elias e ela diz assim: então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora. Elias já estava há muito tempo na casa dessa mulher, multiplicando o azeite e a farinha. Mas agora que o menino ressuscita, ela diz assim: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Ou seja, essa mulher, ela precisa ver para crer. Ela viu o milagre e agora diz assim: agora sim eu conheço que tu és um homem de Deus, porque eu vi, agora então eu estou crendo. A segunda mulher, leia o capítulo 4 e o versículo 8 e 9, ela olha para o seu marido e diz assim: meu amor, eu sei que esse homem, versículo 9, eu vejo que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela creu, depois ela viu. A primeira teve que ver para depois crer. É um tipo de você servir a Deus, mas essa tem uma excelência maior. Ela crê primeiro. Ela já tinha falado com seu marido, de forma que quando o filho dela ressuscita, ela não fica dizendo: ó, Eliseu, agora eu sei que tu és um homem de Deus. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus desde o versículo 8. Ela já sabia. Queridos, em nome de Jesus, não espere para ver milagres para você crer. Comece a crer agora. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Por que você é bem-aventurado? Porque quando acontecer o milagre, você vai dizer: eu já sabia que ia acontecer. Deus seja louvado, eu já tinha recebido a revelação e a fé é suficiente. Eu vou terminar em alguns minutos, mas por favor, essa é a parte mais importante dessa mensagem. Não perca isso. Essa mulher, ela diz assim, essa segunda: eu vou colocar pão na mesa para esse homem. E toda vez que Eliseu passava lá, diz o versículo 8, que o Eliseu entrava para comer pão na casa dessa mulher. Então toda vez virou um costume, toda vez que o Eliseu passava lá, ele sabia que tinha um pão na casa dessa mulher. Ou seja, essa mulher tinha a presença do profeta constantemente na sua casa. Aí o versículo de número 9, ela olha para o seu esposo e ela diz assim para o seu esposo, versículo 9: eu vejo que esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Grave isso. Não é qualquer pessoa que aparece dizendo por aí: eu sou homem de Deus, eu sou profeta de Deus, ou que mostra um vídeo, umas fotos, e não sei o que, e necessidade, e sempre apela para suas emoções. Vocês podem ver que eu estou aqui, eu tenho um monte de vídeo, inclusive está ali preparado, eu não passei nenhum para vocês, porque eu não gosto de mexer com a emoção das pessoas. Eu trabalho com órfãos, eu tenho muitas histórias para fazer vocês chorarem aqui, mas eu creio que a palavra de Deus é suficientemente poderosa para trabalhar em você, porque se a palavra não trabalhar, não tem emoção que vai trabalhar. Vai ser um engano, vai ser uma ilusão. Essa mulher disse assim: eu vejo, eu conheço o pastor Edson Moura há quase 30 anos, a gente se conhece, a gente sabe, não é assim, caiu de paraquedas, não é isso, pastor? Eu vejo que este homem que passa sempre por nós, ele é o quê?
ele é um santo homem de Deus. Viva de tal forma na sua vida, que as pessoas vão olhar para você e vai dizer, ali está uma jovem de Deus, ali está um jovem de Deus. Se tem alguém comprometido com o reino de Deus, é aquela menina, é aquele rapaz, é aquela criança, é aquele senhor, é aquela senhora. Eu sei, porque eu tenho observado que ali está passando um santo homem de Deus. O terreno que você vai investir, você primeiro vai investir o pão, vai suprir a necessidade, entra na minha casa para comer o pão. Na convivência da mesa com o pão, é que você vai perceber o caráter da pessoa. Não é você pegando os seus recursos e colocando em qualquer pessoa que fala em nome de Deus. Tem que sentar na mesa, como diz aí, tem que comer 1 quilo de sal. Comer 1 quilo de sal não é você pegar assim 1 quilo de sal e ficar comendo junto, ninguém faz isso. Comer 1 quilo de sal é o seguinte, que mais ou menos toda a refeição que um solteiro faz durante um ano, ele vai gastar entre 1 quilo e 2 quilos de sal. Ou seja, você precisa participar de muitas refeições comigo. A gente precisa estar muito na mesa para eu saber o seu caráter, quem é você. Você vai saber qual é o terreno que você vai estar semeando. Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém. E ela diz assim, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E quando ela diz assim, ele é um santo homem de Deus, ela diz assim, a gente não pode só colocar pão na mesa. A gente pode fazer alguma coisa a mais. Aí diz o versículo de número 10, ela diz assim, vamos fazer aqui em cima desse muro, vamos fazer um pequeno quarto, vamos colocar nesse quarto uma cama, vamos colocar uma mesa. Eu gosto de pregar isso para obreiros. Quando eu vou pregar para obreiros, eu falo sobre o quarto de Eliseu, em cima daquela muralha, daquele muro que significa um lugar de segurança, e aí coloca uma cama, cama é o lugar de descanso, coloca uma mesa, mesa é o lugar de comunhão, coloca uma cadeira, cadeira é o lugar de autoridade, coloca um candeeiro, candeeiro é o lugar de revelação. Essa mulher preparou todo um ambiente para esse homem ter descanso, para esse homem ter comunhão, para esse homem ter autoridade, para esse homem ter revelação. Ela preparou tudo para investir na vida do homem de Deus. Quem recebe, diga amém. E ela diz assim, quando ele vier à nossa casa e ele comer pão, que ele não siga o caminho dele cansado, ou com a barriga cheia, que ele possa vir e descansar. Ah, queridos, quando a gente entender isso, de você conhecer a pessoa, conhecer o jovem, quando eu estou falando aqui, irmãos, de homens de Deus, você honrar homens de Deus, não fica pensando aí nesses grandes pregadores que tem por aí, não, são homens de Deus também. Talvez esse grande homem de Deus, essa moça, esse homem, esse jovem de Deus, está aí do seu lado agora. Talvez ele esteja à sua frente ou no banco de trás. São oportunidades que Deus vai te dar. Gente, eu vivo pela fé, e tem pessoas em outros países que eu cheguei, e ajudo até hoje, que eu disse para ela assim, a sua faculdade aqui no Camboja, quem vai pagar sou eu. Ela disse, mas como que você vai? Eu sou missionário, mas você é uma boa terra, e eu vou pagar a sua faculdade, você vai terminar a sua faculdade, e você vai ser uma bênção. E nós temos pessoas lá formadas, servindo a Deus já, e que nós pagamos a faculdade. Claro que a faculdade lá é bem mais barata do que aqui, mas tem pessoas aqui no Brasil que eu ajudo a pagar a faculdade. Eu pago parte da mensalidade, porque eu olho para essas pessoas, eles não são pregadores, eles não são missionários, eles não são homens que estão nas mídias, nas redes sociais, profetizando, mas são jovens de Deus, são pessoas comprometidas com a igreja. Alguns são músicos, outros não são músicos, mas estão sempre na igreja, ajudando, cooperando. Aí está uma pessoa que Deus pode dizer para você, invista um pouco mais na vida dele, porque eu vou abençoar você. A gente fica aí orando, pastor, para Deus, está aqui entre nós, o segredo está aqui entre nós, a bênção está aqui entre nós, o poder pode se manifestar aqui entre nós, a revelação vem aqui entre nós, a prosperidade pode vir como uma cachoeira aqui entre nós. Basta você olhar, Deus vai te dar a direção, quem sabe já está dando agora. Tem jovens aqui sofrendo para pagar a faculdade, e você tem dinheiro. Deus está dizendo para você, vai lá, invista na vida dele, ajuda ele. Você não sabe o que ele pode se tornar no futuro. Você não tem noção. E essa mulher disse assim, eu vou investir. Aí, ok, ela investiu na vida do profeta Eliseu. Eu estou com vocês,
em 2 Reis, capítulo de número 8, por gentileza. Eu estou terminando, tenha fé em Deus, tá bom? Isso aqui é uma introdução desse seminário de honra. Por favor, receba em nome de Jesus. Vocês conhecem o capítulo 6, conhecem o capítulo 7. Uma crise terrível, as pessoas estavam comendo esterco de pombo, as pessoas estavam comendo cabeça de um asno, uma mulher tinha comido o seu filho, e depois tinha que cozinhar o filho da outra, e estava tendo uma briga aqui no capítulo 6 e no capítulo 7, a crise era terrível, mas antes de vir a crise, capítulo 8, eu estou com vocês, versículo de número 1 ao versículo de número 2, diz assim: falou Eliseu, capítulo 8, falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da sua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre essa terra por 7 anos. Versículo 2, levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, e saiu com os da sua casa, e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Olha aqui, essa mulher deu pão, essa mulher construiu um quarto para Eliseu, aí vem Deus para Eliseu e diz assim: Eliseu, vai vir uma fome terrível aqui nessa terra, mas porque essa mulher investiu em você, por essa fome ela não vai passar. Dê uma palavra de direção para ela, dê uma estratégia, dê uma orientação, livra ela dessa fome que virá sobre a terra, direciona a vida dela. Quando você investir na vida de homens e mulheres de Deus, saiba, na crise, Deus vai te dar uma saída, Deus vai te dar uma direção. Você recebe isso em nome de Jesus? Essa mulher vai e fica 7 anos na terra dos filisteus. Aí o rei chama o servo de Eliseu e diz assim: Eliseu, o servo de Eliseu, versículo de número 3, conta aí para mim alguma das façanhas de Eliseu. E aí esse servo de Eliseu, no versículo de número 4, por favor, esse servo de Eliseu, ele falava assim ao rei. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, uma das grandes obras que Eliseu tem feito. Que isso, cara? Um rei chegar para o servo do profeta e falar bem assim: conta aí para mim alguma coisa. Cara, tinha um monte de coisa que Eliseu fez. Eliseu colocou o sal no prato e curou a água. Eliseu abriu o rio Jordão. Eliseu fez um monte de milagres, se eu não me engano o dobro de Elias. Mas o rapaz vai escolher justamente aquilo que está associado a essa mulher. Coincidência? Não, é o Espírito de Deus movendo. E aí o Geazi vai dizer: sabe, olha só, um dia uma senhora investiu na vida do profeta Eliseu, e aí ela teve um filho, e o filho morreu, e o Eliseu entrou no quarto, e debruçou, e o menino ressuscitou dentre os mortos. E o rei disse: é mesmo? O menino ressuscitou dentre os mortos? Ressuscitou. De repente o rei escuta lá na porta lá da casa dele, alguém está batendo palma. E aí o rei disse assim: quem é que está aí? Mande entrar. E de repente entra a mulher com um jovem grande, já moço. E quando o jovem entra, o Eliseu, o Geazi, ele olha para essa mulher e diz assim, o versículo de número 5, por gentileza. O Geazi olha para o rei e disse: o rei, esta é a mulher que eu estava te falando agora, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. O milagre estava ali na cara do rei. Aí o rei falou bem assim no versículo 6: olha, mulher, é assim mesmo? Interrogou o rei: é isso mesmo? Minha mulher disse: foi assim mesmo, meu filho morreu, o profeta ressuscitou. E o rei disse assim: o que é que você quer que eu faça? Ela disse assim: eu quero a restituição das minhas casas, da minha terra. E então o rei disse: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora, restitua para ela. Aleluia. Oh, eu sei que você está recebendo. Aleluia.
Restitua tudo. Eu honrarei aqueles que me honrarem, 1 Samuel 2,30, eu honrarei aqueles que me honrarem. João 12,26, Jesus diz, se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Quando você honra, Deus assume o compromisso de honrar você, livra você, te dá a direção e te dá a restituição. Aí a sua canção, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Você nunca deu nada, como vai cantar essa música? Você nunca investiu nada, fica cantando restitui, restitui. Nunca fez nada no reino. Ainda critica quem prospera. Basta o pastor ter um carro bonito, legal. O pastor deve estar roubando da igreja. Se o pastor tem um carro velho, o pastor é pé rapado, né? Agora, se tem um carro bonitão, o pastor deve estar... Gente, a Bíblia fala, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Quando você vê pessoas sendo honradas, se alegre na honra, principalmente se for um líder, porque a Bíblia fala que o azeite vem sobre a cabeça de Arão, e depois vai descendo sobre a barba, e depois vai descendo sobre o corpo todo. Você é membro do corpo. Quando Deus derrama a unção sobre a cabeça, é só questão de tempo, a unção vai vir sobre o corpo todo. Você pode ficar em pé nesse momento e glorificar a Deus. Há uma unção de Deus muito forte aqui. Hoje Deus vai quebrar muitas cadeias, Ele já está quebrando, o poder da palavra está operando, o Espírito de Deus está se movendo. Oh, aleluia. Oh, aleluia, há uma unção extraordinária. Deus quer te levar nesse nível mais excelente para servi-lo. Deus quer te colocar no lugar dessa segunda mulher. Ele vai usar você para honrar o reino de Deus, e depois Ele vai usar o reino de Deus para honrar você. Ele vai dirigir você, Ele vai orientar você, e Ele vai restituir também. Ele é o Deus de Eliseu. Aleluia. Oh, eu não vou chamar você aqui à frente, porque não é bom por esse presente momento que nós estamos vivendo, mas aí aonde você está, o Espírito Santo está com você. Coloque a mão sobre o seu coração, e eu gostaria que você falasse com Deus agora. Não é apenas que eu orasse por você, mas é que você orasse a Deus dizendo: Senhor, me muda, Senhor, me transforma, Senhor, me ajuda a ter uma visão mais excelente como essa segunda mulher. Eu quero, Senhor, ser generoso, eu quero colocar o pão na mesa, eu quero, Senhor, oferecer, eu quero avaliar as circunstâncias de acordo com as necessidades do teu reino, eu quero acreditar na tua soberania, eu quero que o meu coração esteja em paz, eu quero acreditar primeiro, Senhor, e depois eu vou ver os grandes milagres na minha vida. Faz isso, Senhor. Oh, aleluia. Ore ao Senhor agora. Há uma unção aqui, há um poder de Deus aqui para quebrar a cadeia. Moça, rapaz, essa palavra é uma palavra de Deus para você. Eu não sei aonde é que você nasceu, eu não sei qual é a sua situação financeira agora, mas Deus te deu muitos segredos nessa noite para você romper, para você avançar, para você prosperar, para você conquistar, para você ser o que Deus deseja que você seja. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou chamar o apóstolo de vocês aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo.
Aleluia. Ó bendito e eterno Deus, nós recebemos esta palavra e não permita, ó Deus, que nenhum de nós saiamos daqui com a mesma visão, com o mesmo entendimento, mas que a nossa visão seja ampliada através desta ministração que recebemos. Nos ensina, Deus, fazer de fato a tua vontade. Nos ensina a fazer o teu querer. Nos ensina a fazer aquilo que está no teu coração. E não fazermos aquilo que nós queremos. Porque nós entendemos que a tua vontade é boa. A tua vontade é perfeita. E a tua vontade é agradável. O Senhor é um Deus que nos observa. O Senhor é um Deus que nos contempla. É um Deus que vê as nossas atitudes. É um Deus que observa a nossa semeadura. É um Deus que está olhando para tudo que nós fazemos. É um Deus que está de olho em nós e em nossas ações. E eu creio, Senhor, que esta palavra é suficiente para mudar os nossos comportamentos. Nos alinha, ó Deus, com a tua vontade. Senhor, torna-nos pessoas desprendidas. Torna-nos pessoas abençoadoras. Torna-nos pessoas empreendedoras no teu reino, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que eu quero lhe pedir, coloca sobre nós uma unção poderosa, de maneira que nós venhamos semear, ó Deus, e que depois de muito tempo, de muitos dias, nós venhamos achar, nós venhamos ver os frutos daquilo que semeamos. Orabashura bacarabarras. Meu Deus, nós entendemos pela tua palavra que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. É dado pouco que nós temos, é semeado pouco que temos, é ser fiel no pouco, Senhor. E se nós formos fiel no pouco, o Senhor tem um muito para nós. E nós não sabemos a dimensão do muito de Deus. Nós não temos ideia da dimensão do muito de Deus. E eu quero nesta noite abençoar a vida deste povo em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que em tempo de crise, este povo vai empreender, este povo vai investir, este povo vai semear, esse povo vai prosperar, esse povo vai enriquecer, esse povo vai conquistar a cidade. Esse povo vai conquistar territórios, esse povo vai conquistar nações. O Senhor colocará coisas grandes nas nossas mãos. O Senhor vai multiplicar a unção sobre as nossas vidas. O Senhor vai nos livrar das catástrofes. O Senhor vai livrar nossa casa da crise. O Senhor vai livrar os nossos da miséria. O Senhor vai mandar a gente ir para um lugar seguro. Levante as suas mãos para adorar, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Levante as tuas mãos e comece a adorar o nome de Jesus. Comece a adorar o nome de Jesus. Por favor, abra os teus lábios. Esse momento é o momento em que a Shekinah,
é o momento em que a glória de Deus está descendo, é o momento em que o Espírito de Deus está te tomando pela tua mão e dizendo: eu sou contigo. Orabashura bacarabashure badarabashera bahas. Ureboshenele fora bacaramashure manabash. Urabacarabashure mandarabashure bacobederabash. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e comece a adorar. Urabacobederabaxera manarabash. Nós estamos profetizando nesta noite. 2021 é o ano da expansão. Eu vou repetir: 2021 é o ano de expansão, é o ano de realizações, porque nós entendemos pela tua palavra que quem expande realiza. O Senhor vai realizar sonhos de pessoas, de famílias, de jovens, de adolescentes, de anciãos. O Senhor vai mudar situações. Eu gostaria que a igreja levantasse as mãos para glorificar. Eu gostaria que você entendesse que a glória de Deus já desceu. Eu gostaria que vocês entendessem que o Espírito de Deus, Ele quer te tomar nesta noite. Ele quer arrancar as escamas dos teus olhos. Ele quer tirar os tampões dos seus ouvidos. Ele quer desatar essas ataduras que estão te prendendo, que estão te amarrando, que estão te engessando. Ele está dizendo para você: eu quero te desatar nesta noite. Nos ensina a honrar. Nos ensina a honrar o Senhor. Nos ensina a honrar a tua casa. Nos ensina a honrar os nossos irmãos. Nos ensina a honrar a nossa família, Senhor. Nos ensina a honrar o ministério que nós servimos. Nos ensina a honrar, Senhor, as lideranças que estão sobre as nossas vidas. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina, Espírito Santo. Eu gostaria que a igreja dissesse comigo: me ensina, Espírito Santo. Eu gostaria que toda a igreja falasse comigo: me ensina, Espírito Santo. Espírito Santo, abra o meu entendimento. Espírito Santo, abra a minha visão. No nome de Jesus. Urebarabashure manarabash. Urabacarobashure manarabawisherebarabahas. Eu vou dar 3 minutos para vocês adorarem. Eu não sei se você está com vontade de levantar a mão, de aplaudir, de glorificar, mas eu estou sentindo uma glória tão grande, uma presença tão real. Eu estou sentindo Deus fazendo coisas diferentes, coisas novas. Eu estou sentindo que Deus vai fazer coisas tão grandes na tua vida, nesses 6 dias de cultos, para 6 meses de bênção. Nós estamos representando o mês de agosto. Nós ontem abençoamos o mês de julho, o mês em que estamos, mas nós queremos nesta noite abençoar o mês de agosto. Queremos pedir que o mês de agosto seja